Bom, olá, boa noite a todos, a todas que nos acompanham. Após algumas gafes de ordem técnica, estamos aqui finalmente ao vivo, nessa que é a primeira mostra de pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Santa Catarina, evento organizado em parceria com a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, a ACRIMESC. Nós estamos aqui com os professores Vinícius Gomes de Vasconcelos, professor William Menezes, nossa anfitriã, professora Chiavelli Falavino. Eu sou o Luiz Eduardo, presidente da Comissão de Iniciação Científica da ACRIMESC e provavelmente o responsável pelas gafes de ordem técnica pelas quais passamos há alguns minutos. Mas então cá estamos para essa nossa exposição inicial. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos professores Vinícius e Williams pelo aceite do nosso convite. É uma honra tê-los aqui conosco. Vocês, peço a licença para dizer, são dois exemplos para mim no que tocam à pesquisa em ciências criminais, duas figuras nas quais eu me espelho, e, portanto, é uma oportunidade singular estar aqui na mesma sala de videoconferência com vocês. Uma pena que não possamos estar presentes um junto ao outro, mas certamente teremos oportunidades para isso. Agradeço também à professora Chiavelli, evidentemente, por ter traçado esse meio de campo aí entre a ACRIMESC e o IBCCRIM. É uma honra também, professora, trabalhar junto com você, fazendo ressurgir as ciências criminais aqui em Santa Catarina, dando esse impulso para a pesquisa científica nas ciências criminais aqui no estado. Então, acho que esse primeiro evento que o IBCCRIM e a ACRIMESC estão organizando conjuntamente é uma oportunidade bastante importante nesse sentido. Então, a nossa dinâmica hoje vai ser razoavelmente simples. A gente vai ter falas dos professores Williams e Vinícius, sempre com a interlocução com a professora Chiavelli. Eu estou aqui mais como um anfitrião mesmo, fazendo esse meio de campo. E eu vou ler o currículo, então, dos nossos dois convidados, depois passar a palavra para a professora Chiavelli, que vai fazer alguns comentários introdutórios, e vai passar, então, a palavra para os nossos convidados, para que eles façam um show da noite e falem aí para nós sobre editoração e a pesquisa científica nas ciências criminais. Bom, o professor Vinícius é doutor em Direito pela USP, com período de sanduíche na Universidade Complutense de Madrid e estágio de pós-doutoramento pela UFRJ. É também professor do IDP, tanto no mestrado quanto no doutorado, e na Universidade Estadual de Goiás. Aqui a posição que o traz para falar aqui conosco, é editor-chefe da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, a RBDPP, na qual tenho a honra de ter um artigo publicado, e é assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal. O professor Williams, por sua vez, é especialista em direitos fundamentais pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o nosso IBCCRIM, em parceria com a Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. É graduado em Direito pela PUC de São Paulo. É graduado também em Filosofia pela Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento. Ele integrou a coordenação do Laboratório de Ciências Criminais, bem como a do Grupo de Ciências Criminais e Direitos Humanos do IBCCRIM. Ele é editor científico e supervisor do núcleo de publicações do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, motivo pelo qual peço um especial carinho, professor Williams, na apreciação dos meus artigos. É a nossa Revista Brasileira de Ciências Criminais, a A1, né, uma das únicas duas A1 ainda aqui no Brasil, da coleção de monografias de ciências criminais, do boletim do IBCCRIM e outros livros e periódicos organizados no âmbito do Instituto. Ele também é educador popular e coordenador do Cursinho Popular Lima Barreto, em São Paulo. Por fim, temos aqui a nossa professora Chiavelli, minha colega na docência na UFSC. Então, professora, a palavra está contigo. Faço as honras da casa aqui do IBCCRIM, da ACRIMESC. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Faço voto de que tenhamos um excelente evento. Agradeço muito a todos que nos acompanham também. Agradeço pela compreensão aqui com as nossas falhas técnicas, mas agora vamos de vento em popa até a sexta-feira à noite. Então é isso, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigada, Luiz, coordenadora adjunta aqui em Santa Catarina. Agradeço a ACRIMESC pela parceria nesse evento e, bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui na presença do Williams e do Vini, né, que foram as pessoas com quem eu trabalhei na RBCCRIM de 2016 a 2018.
e as pessoas com quem eu mais aprendi sobre editoração científica, que é um tema que ainda tem que ganhar muita importância, né, na produção acadêmica, e hoje, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, eu vejo isso, né, que ainda tem muitos campos em que é desconhecido, né, o trabalho do editor, e como isso implica, né, a produção acadêmica, a qualidade da produção acadêmica, o impacto, né? E eu acredito que as novas resoluções, as novas normativas da CAPES para os programas de pós-graduação tem tudo a ver com isso, né? A gente não tem mais análises quantitativas, a gente tem análises qualitativas, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai debater hoje. Então, desde já, eu passo a palavra para os nossos palestrantes, né? O Williams, que vai começar, depois o Vini. Então, Williams, a palavra é sua, querido. Sim, muito obrigado, Luiz, né, pelas lisonjeiras palavras. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa noite fria. Devo dizer que aqui nos bastidores a gente estava feito criança que volta do período de férias, eufóricos com esse reencontro. Nós trabalhamos juntos durante um tempo, né, na RBC Crim durante alguns anos, né, e o Vini foi nosso mestre, aí a gente foi meio que discípulo dele. Depois a gente continuou o trabalho e, enfim, a gente depois você cria uma solidariedade de trincheira que a gente brinca aqui nos bastidores, que é como se fosse uma maçonaria dos editores. A gente se comunica, né? Aliás, tomem cuidado, vocês acadêmicos, a gente se comunica, a gente sabe quando vocês submetem o mesmo artigo em 2 periódicos diferentes, a gente troca, tem uma rede de informações aqui bastante eficiente. Brincadeiras à parte, gente, é uma imensa satisfação que vocês abram esse espaço para que a gente expanda, né, o debate sobre editoração científica dentro da nossa área. É uma área bastante defasada nesse sentido, né, e, né, o Vini, bem como alguns, tem um grupo muito pequeno de editores que estão sendo ponta de lança dessa profissionalização das publicações científicas, né, especialmente na área das ciências criminais, mas eu acredito que esse é um efeito que está reverberando em todas as áreas jurídicas, né, em todas as áreas. Mas na nossa, em particular, eu acho que fez saltos qualitativos muito expressivos no último período. Acho que a cultura dos periódicos científicos, que não era muito apreciada entre nós, não tinha muita adesão, porque em seu lugar existe a tradição fortíssima dos livros, e isso, eu acho que retarda um pouco da adesão a esses debates mais atuais sobre critérios e parâmetros nacionais e internacionais de editoração científica, que têm sido crescentemente mobilizados, né, para aferir a qualidade da produção científica que está sendo feita. Bem, como todos sabem, o volume da produção, acho que científica, se expandiu exponencialmente. Isso acarretou muitas coisas boas, como, por exemplo, para atender a essa demanda dessa multiplicação da produção científica, também, igualmente, se multiplicaram os periódicos científicos para veicular essa produção, mas, ao mesmo tempo, a gente verifica que esse volume também precisa ser acompanhado de perto para uma aferição de natureza mais qualitativa. E esses critérios todos que a gente tem adotado nos nossos periódicos, como avaliação por pares, essas diretrizes éticas que vão constituir parâmetros de integridade na análise do trabalho científico, tudo isso eu acho que se alojou como uma coisa não só necessária, mas indeclinável do nosso tempo. Até porque os órgãos de fomento, eles frequentemente se valem desses mesmos critérios, aliás, é deles que muitas vezes a gente tem a primeira diretriz, né, sobre como trabalhar dentro de um periódico científico, para poder selecionar quais são as pesquisas para onde eles vão distribuir recursos. Não é à toa que isso está gerando um efeito em cadeia, todos mundo está aderindo. Isso define recurso, acesso a recurso, né? Mas, além disso, para nós que somos editores, há essa preocupação de manter critérios mínimos e elementares de um intercâmbio dessa produção científica com avaliadores e estudiosos da área, com pesquisadores, pesquisadoras. Esse contato que hoje a avaliação por pares, né, oferece, ele tem sido muito importante para romper com aqueles grupos que, dentro das áreas jurídicas, eu acho que toda área tem um pouco dessas tendências um tanto corporativistas. E a própria exigência de exogenia, né, de os periódicos, de limitar os artigos de oriundos, né, do próprio estado onde está sediado a revista, isso favorece o intercâmbio, as pessoas têm que procurar periódicos de fora do estado,
Eu acho isso foi uma medida muito sábia e necessária para colocar a produção científica e esses polos de produção de conhecimento numa relação transversal, ainda que a princípio ela não se dê de maneira voluntária, foi meio que obrigatoriamente, foi imposto, mas eu acho que isso aos poucos está ganhando adesão. O evento de hoje eu acho que é uma expressão disso, cada um está situado num estado aqui diferente, e nós, apesar de nós trabalhamos juntos na RBC Clean, mas hoje a gente prossegue, cada um com as suas respectivas atuações profissionais, mas a produção, ela está descentralizada e tem esse intercâmbio, eu acho que isso é muito benéfico para as ciências criminais como um todo, né? Bem, a nossa área, apesar da importância crescente dela, que acabo de me referir, ela ainda tem uma defasagem muito grande, né? A comunidade acadêmica do direito, em particular, tem uma resistência fortíssima a isso. Não raro os editores, esses que desenvolvem esse trabalho anônimo e heróico dos bastidores, para tornar possível a veiculação da produção científica nacional, porque de nada adianta, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? As pessoas vão lá, vocês estudam, compilam bibliografia, fazem pesquisa empírica, e chega o momento da difusão, é a gente que se inscreve para poder realizar essa difusão. Mas, infelizmente, esse é um ofício pouco valorizado, e é visto por parte da comunidade acadêmica como um trabalho burocrático, no pior sentido do termo. Um trabalho burocrático, maçante, chato. Os próprios editores, que frequentemente assumem esses periódicos, têm uma cultura que está passando por mudanças aceleradas, mas que tem uma relação tanto tumultuada com isso. Então, eventos como esse prestam um papel importantíssimo, que é difundir dos bastidores quais são os critérios elementares que vão caracterizar o funcionamento desses periódicos, até para tirar essa atmosfera de caixa preta, porque não é uma caixa preta, né? Quanto mais prestigiado ou sério e profissional é um periódico, mais transparente ele é, né? E essa transparência, ela precisa ser melhor explicada, não se trata só de um conjunto de regras anódinas ou mecânicas que devem ser seguidas, elas têm fundamento, e esses fundamentos, por sua vez, são acompanhados de estudos contínuos, porque eles também sofrem mudanças, também acompanham o curso, né, dessas necessidades cada vez maiores de difundir ciência, de produzir ciência de qualidade e de difundi-las num curto espaço de tempo também, porque aí tem, em que pese todas as críticas, tem o produtivismo, que toma conta da academia e pesa, né, sobre a comunidade docente. Vocês, sobretudo, sabem muito bem como é que é isso, né? A pressão por produzir, por bater as metas, para elevar o programa, o que remete, inclusive, a uma distinção fundamental, a primeira grande distinção. Esses critérios, frequentemente, vocês vão ouvir dizer, qual o qualis do periódico? A primeira informação que você procura quando vai escolher um periódico, e isso o Vinícius vai aprofundar muito melhor que eu, mas para o direito ainda, os padrões de editoração científicas internacionais não são a referência primeira para se trabalhar nos periódicos. A referência primeira é a comissão qualis da CAPES, que a gente precisa ter um extrato, precisa ter o nosso periódico bem posicionado nesse extrato, porque isso tem implicações para os programas de pós-graduação. Aliás, esses critérios da qualis, eles são critérios criados para avaliação de PPGs, de programas de pós-graduação, e não de periódicos científicos. Mas eles acabam usando alguns critérios que são da editoração científica para poder fazer o seu sistema de classificação, que inclusive está na iminência de se modificar, né? Agora, a gente tem aí os 8 extratos, os critérios todos, eles abriram já, acho que desde 2018, uma consulta pública que está em andamento, para mudar muitos desses critérios. Inclusive, incorporar vários dos elementos que estão vindo, gente, de debate da editoração científica, como, por exemplo, a maior valorização do trabalho do avaliador. Se vocês, né, não têm uma noção, para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez, o trabalho, gente, em editoração é frequentemente desenvolvido por pessoas que não são remuneradas. As pessoas não recebem. Eu, felizmente, sou remunerado. Aliás, aqui deixa eu deixar um abraço para a presidenta aqui, Marina Pinhão, presidente da RBC Clean, e para o meu chefe direto na RBC Clean, o Saulo de Carvalho, e para toda a equipe, por extensão, né, dela e do boletim também, na figura do Daniel Zac, que são as pessoas com quem trabalho aqui. Felizmente tenho remuneração e posso fazer isso, mas é um privilégio institucional isso, e para mim também, né, sobretudo pela coexistência com gente tão extraordinária.
mas a maior parte dos periódicos não dispõe de uma equipe profissionalizada, muito menos de remuneração. Esse trabalho é feito de graça. E são muitas pessoas envolvidas no processo editorial, gente. Para vocês terem uma ideia, assim, apenas a revista e no boletim aqui do VCCRIM, né, que são publicações ambas de periodicidade mensal, a gente tem mais de 600 pessoas envolvidas, entre avaliadores, diagramadores, revisores, né, editores, que compõem a coordenação dos periódicos, enfim, a logística para distribuição. São muitos trabalhadores envolvidos para a produção de um periódico, mas isso dificilmente vem à tona. A gente figura lá naquelas letrinhas miúdas que não tem feição, não tem rosto, não tem... E esses eventos também são uma oportunidade para mostrar, né, é isso, como diz o velho Karl Marx, barbudo, o produto encobre o processo que o criou. Então, estamos aqui, ó, processo em carne e osso, diante de vocês, que para produzir, e, enfim, não são só agruras esse processo de estar nos bastidores de uma produção, se aprende demais, sobretudo porque, além desse grupo gigantesco de pessoas, são pessoas que têm uma convicção, muitas delas são movidas por uma convicção profunda, na necessidade de você ter produções científicas, circular produções de qualidade. Então, há um empenho que eu acho que precisa ser progressivamente reconhecido. Acho que a gente está dando alguns passos, né, Vini, nesse sentido de, por exemplo, quem é avaliador de periódico científico hoje ganha uma pontuação quando vai participar de algum certame, de algum concurso público. A gente tem também a própria plataforma Lattes, né, impulsionando melhor isso, dando lá um destaque para essa função. O Publons, que é uma maneira de você expor os pareceres a público, também é importante para poder dar esse reconhecimento ao avaliador, que frequentemente, como disse, a maior parte esmagadora do tempo não é remunerado, é um trabalho voluntário, né, e acho que está mudando, mas a gente tem muito ainda a percorrer, né, o caminho para que isso se consolide ou se sedimente, essa cultura de valorização desse tipo de trabalho, que é tão essencial, né, porque, para quem não tem noção, gente, uma publicação não sai se não tiver avaliador. Se os avaliadores não trabalharem, tudo que a gente fala sobre critérios, sobre avaliação por pares, né, no Double Blind Peer Review, todo esse procedimento perde a sua razão de existir. Não raro um artigo submetido a uma revista, ele demora 1, 2 anos para ser avaliado, até falta de razoabilidade. E isso não afeta só a área jurídica. As ciências sociais também tem muitos depoimentos de como demora, e muitas vezes é por isso, o processo trava, porque a gente depende da colaboração voluntária. E hoje, sobretudo, né, muitos acadêmicos com essa situação da pandemia, por exemplo, tiveram uma sobrecarga, né, extraordinária de trabalho, tiveram mais alunos para orientar, muitos foram demitidos e turmas foram fundidas, então são mais aulas para se dar, mais gente para orientar, então a vida vira uma loucura. Quando a gente manda o pedido do parecer, a gente sempre brinca, né? O Luiz estava dizendo aqui que está com saudade dos encontros do seminário internacional, que é quando a gente se via, podia se encontrar, mas era isso, no seminário era uma sensação estranha, né? Que as pessoas me viam, você que é o William, putz, estou te devendo um parecer. Enfim, a gente vira uma persona mesmo não grata, ao mesmo tempo que a gente vira, né, muito, assim, aliás, as pessoas ficam muito felizes quando a gente publica o trabalho, a gente vira amigo, as pessoas desejam bem, né, elogiam a nossa mãe, é muito legal esse momento, quando a gente tiver aprovado, a gente publica, manda o exemplar físico, a pessoa recebe, bota no LinkedIn a fotinha bonitinha, aí a gente vai lá e curte, sempre, que legal, né, parimos mais uma criança nesse mundo, mais um artigo, é uma satisfação, mas nem sempre é assim, por vezes a gente tem que dar notícia ruim da avaliação negativa, né, o que remete a alguns aspectos práticos que eu acho que vou preparar o caminho para que o Vinícius se detenha um pouco mais, né, nos critérios sobre como escolher um periódico. Bem, antes de escolher um periódico para publicar, eu acho que tem alguns equívocos que são reiterados e muito comuns, assim, né, que eu acho que vale a pena mencionar. O primeiro deles, gente, ao tentar publicar, a pessoa não lê as normas de publicação, né, do periódico. Isso é um pecado capital, né, porque acadêmico, a pessoa está querendo se publica um artigo num periódico científico, ou melhor, se submete ao processo de avaliação com intenção de publicação,
significa que a pessoa tenha pretensões acadêmicas, no mínimo, né? Porque se não é um artigo de opinião, é um periódico científico. Logo, o acadêmico que tem preguiça de ler é uma coisa um tanto, né, imperdoável. Não tem que ler. Porque não se trata só de um monte de normas, como disse, né? São normas que têm um fundamento, têm as suas justificativas, né? Estão todas alicerçadas, né, num debate profundo e bastante multifacetado. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que se lê, por exemplo, para absorver novidades. Agora mesmo eu estou concluindo uma redação de um editorial sobre as diretrizes Sager, né, que é sobre equidade de gênero, né, e sexo e gênero nas publicações científicas. É um debate que começa na saúde, mas que a gente acompanha e tenta trazer para ciências criminais. O Vinícius já tem na revista, a gente está gestando isso, estudando, vamos lançar em breve um editorial, que é para como que a gente acompanha essa necessidade, né, dos periódicos científicos também abraçarem a causa da diversidade e, ao mesmo tempo, combinar isso com os critérios de rigorosidade que caracterizam uma publicação científica. É um desafio pensar, não é fácil, e isso requer muito estudo e, frequentemente, adaptações, porque a área jurídica, em particular, está longe de ser a vanguarda desse processo de editoração. Talvez o Vinícius seja nossa ponta de lança hoje, né? Mas está longe. A boa parte desse debate está vindo da área da biomedicina, da medicina, né? São as ciências de núcleo duro. E é de lá que a gente tira a referência, faz as adaptações. Também tem uma galera das ciências sociais que faz um bom debate sobre isso, né? Tem uma galera para fazer jus. Por exemplo, aqui eu recomendo muito a revista Dados, por exemplo, uma revista excelente que debate ali a produção científica das ciências sociais, né? Que é uma revista muito bacana. Eu sempre olho também. Porque dentro da nossa área, como a gente importa, sobretudo quando a gente está falando de uma revista que tem um escopo amplo, como é a Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ela foi idealizada, assim, lá atrás, pelo Alberto Silva Franco, querido Alberto Silva Franco, aliás, um abraço para ele, né, um dos fundadores do IBCCrim. Ela foi idealizada assim, e ela tem um escopo amplo. Então, a gente tem que dialogar com diferentes áreas, inclusive se familiarizar com os critérios de rigorosidade para aferição quantitativa ou qualitativa de dados, que são oriundos frequentemente das ciências sociais, né, a criminologia também tem seus métodos aqui, mas há uma transversalidade. Então, eu acompanho a produção sobre editoração de outras áreas, que é uma das expressões desse compromisso da gente de profissionalização contínua. Além dos editoriais do Vinícius, aliás, a revista que ele sempre escreve, que, né, ó, já deixa aqui, farol para todos nós, tem que ler sempre com, né, que saiu lá, acompanhem, né. De lá vocês vão entender essa processualidade que constitui o sentido das normas que vocês encontram quando decidem submeter um trabalho à publicação. Bem, voltando então a esse ponto, se você decidiu, leu as normas, você preenche todos esses requisitos, mandou o trabalho, não se esqueça sempre de fazer com que esse trabalho seja acompanhado desses elementos formais. Gente, elementos formais não é implicância chata de editor insuportável, né, que adora ficar punindo, não tem palavra-chave, vou rejeitar. Eu acho que as pessoas às vezes acham que nós somos os vilões que têm algum tesão mórbido de rejeitar um artigo porque carece de um elemento formal. E não é isso. A gente fica, inclusive, na flexão, não, manda depois, mas às vezes postergar é complicado, porque o processo editorial, ele não obedece ao tempo da nossa vontade, a gente tem cronograma para cumprir, e às vezes ficar dando prazos particularizados para os autores compromete a cadeia de trabalhos que envolve muita gente, como disse anteriormente. Então, o elemento formal, além de ser, né, uma necessidade de um trabalho acadêmico, propriamente, científico, ele, para nós, significa a possibilidade de difundir esse trabalho depois. Se ele for publicado, a gente consegue indexá-lo nas bases de dados, em diferentes bases de dados, que constitui, por sua vez, os filtros, por excelência, da produção científica, porque hoje em dia as redes estão povoadas de coisas para se ler. Você digitar lá, delação premiada, vai aparecer milhões de coisas. Então, onde é que você recorre? A qual, né, espaço você recorre para poder ter acesso a uma informação fidedigna, né, de profissionais que não publicam qualquer coisa, não é um post de Facebook, nem artigo de opinião. Essas bases de dados, elas têm essa finalidade, de fazer essa compilação da produção, e a gente coloca lá o resumo, as palavras-chave, para quando o pesquisador digitar lá a delação, apareçam os melhores trabalhos publicados nesses periódicos,
que tem esses requisitos. Inclusive, muitas bases de dados têm requisitos super exigentes, assim. Você tem que manter tudo atualizado, né? Não pode colocar lá um trabalho de 2017 depois deixar lá desatualizado. Enfim, a gente tem que ficar manter tem métricas que eles vão gerando, quantos doutores publicaram, que também expressa uma coisa que veio para ficar, que são esses indicadores bibliométricos para mensurar a produção. E com isso fazer uma combinação deles também para apreciar a qualidade dessa produção, que não é fácil de se fazer. Imagina, no rol de uns milhões de trabalhos científicos publicados todos os dias. Isso requer mesmo critérios. Boa parte desses estudos hoje são feitos por bibliotecários, gente que tem formação em biblioteconomia, e cientistas da informação. Geralmente são os dois, né? Geralmente são cientistas da informação que fazem isso com a formação em biblioteconomia. Mas a gente também tem feito progressos, e a nossa área começa a ter mais representantes, né? Que estão estudando profissionalmente e começando a trabalhar com esses indicadores como uma realidade indeclinável dos periódicos. Tem que fazer, né, esse acompanhamento. Mas, enfim, esse é um dos primeiros erros que se comete, né, de achar que a leitura, você pode deduzir a norma de publicação. Não fazendo isso, está tudo certo, colocou os elementos formais, maravilha. Outro problema por vezes, gente, o trabalho que as pessoas realizam, ele é feito, obviamente, né, uma vez que você decide submeter isso ao escrutínio de outra pessoa, sobretudo, né, um profissional da área, pesquisador, evidentemente, presume-se que deu um baita de um trabalho fazer. E, por vezes, é um tanto delicado que esse trabalho sofra uma rejeição preliminar. Mas o propósito de você colocar a sua produção sobre, né, os cuidados, né, desse time de profissionais dentro de um periódico científico é justamente esse. É para que você, tendo esse privilégio, que muitas vezes, cara, você vai ter um artigo avaliado pela Chavelli, pelo Vinícius. A Chavelli agora não está mais avaliando com a frequência, ela está me devendo, inclusive, alguns pareceres. Aproveito o ensejo aqui para fazer um constrangimento de leve, né? Mande pareceres, estamos aguardando, Xie. Que ela foi editora, ela ficou, acho que, com síndrome do estresse pós-traumático, depois que ela se afastou. Não, eu já te chamo de senhor RBC Crim. Ai, olha lá o senhor RBC Crim. Imagina. Mas, enfim, brincadeiras à parte. São pessoas assim, cara, sérios, como a Chia, o Vinícius, que porventura vai avaliar seu artigo. Olha que oportunidade extraordinária de você ter a sua produção melhorada cientificamente com conselhos de pessoas que têm essa envergadura intelectual que eles têm, a experiência deles. Então, não se sinta mal se porventura sofrer uma rejeição preliminar. Muito menos se o trabalho passar pelo critério, porque, olha, para vocês terem uma ideia, cerca de 80% dos artigos recebidos, pelo menos aqui, né, a gente está falando de periódicos de extrato A1 e tal, não sei como que tá as suas estatísticas aí, Vini, mas aqui está por volta de 80% da produção que chega é rejeitada em caráter preliminar, né, e se o trabalho passou por esse processo de análise preliminar e foi para avaliação, gente, já é vitória, né, vai ter aqui o Saulo de Carvalho, por vezes. Você vê o time da RBC Crim, Alessandra Mascarenhas, né? Gente da pesada que está avaliando o seu trabalho. Se eles decidiram que vai para o processo de avaliação, é porque está bom. O trabalho já tem qualidade. Mas, ainda assim, tem avaliação por pares. Então, o que fazer diante da eventual resposta negativa? Se você foi lá, pessoa parecerista, analisou, apontou uma série de... Primeira coisa é analisar qual é a consistência e a fundamentação dessa rejeição. Olha, e aqui cabe uma advertência, né? A gente é defensor do sistema de avaliação por pares, eu sou um defensor incondicional, acho que é muito indispensável, sobretudo para a área jurídica. Em outras áreas já se começa a ventilar aqui outros métodos de avaliação, que é o sistema do pré-print, mas eu particularmente, acho que a gente ainda não tem maturidade para aderir a um sistema desse, né? É preferível o anonimato nas avaliações, na área jurídica. A gente ainda tem muito pela frente a avançar no sentido da ruptura com certos hábitos culturais corporativos do mundo jurídico, cuja impessoalidade é indispensável para a gente conseguir contornar. Isso para o bem desse processo, né, de aferição mais imparcial possível da produção científica, acho que é necessário. Mas, se você recebeu, vê a fundamentação,
E lembre-se, essa não é uma decisão definitiva. Se a fundamentação do parecer lhe parecer ruim, né, como, por exemplo, acontece, gente, por vezes acontece. E a gente aqui, por exemplo, a gente tem esse hábito, a gente manda para os avaliadores, e quando comunica, seja lá qual for a decisão, a gente suprime os elementos que permitem a identificação e disponibiliza tudo para o autor. Tudo, até o parecer mais ruinzinho vai. Ó, foi essa avaliação, por isso mandamos para mais um, porque esse parecer pareceu insuficiente, foi aqui insuficiente para instruir a decisão editorial, né? E é isso também. O parecer, nesse caso, não é voto. Isso é algo que a gente precisa sempre reiterar, que é outro erro cometido pelas pessoas. Mas eu teve um parecer pela aprovação, com ressalvas, e o outro pela rejeição, e vocês rejeitaram. Né? A gente tem um hábito aqui de fazer um parecer da própria coordenação, dizendo, olha, eu analisei o artigo, analisei as recomendações, e eu achei que aquela que recomenda a rejeição está muito mais consistente, melhor fundamentada. Então, eu decido pela rejeição do trabalho. Né? Então, o parecer não é voto, ele é um meio para instruir a decisão editorial. Né? Nesse sentido, o editor ele é meio que o soberano da revista, ele vai decidir. Não com base em critérios subjetivos, tirados da sua cabeça, mas com critérios mais objetivos possíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, tem decisões políticas que se tomam no processo editorial. Por exemplo, se um periódico está abarrotado de artigos sobre encarceramento em massa, e a produção já não consegue mais aportar originalidade, fica ali reciclando os mesmos dados, as mesmas informações, o editor pode dizer, olha, o artigo está bom, né, está aqui, tem toda a bibliografia diversa, né, nacional e internacional sobre o assunto, está presente, mas eu já publiquei muitos trabalhos sobre isso. Então, eu prefiro reservar esse espaço da revista para publicar algo que ainda é candente. Por exemplo, acordo de não persecução penal, que é algo que está na ordem do dia, que a gente precisa amadurecer os debates sobre isso. Então, eu prefiro, olha, eu recomendo que você mande para outra revista. O trabalho está legal, mas a gente não quer mais, pelo menos vou dar um tempo desse assunto aqui por enquanto, porque a gente já publicou muito. Então, não se sintam ofendidos, não é pessoal, né? Mas é uma decisão política importante, que é de administrar melhor a ocupação desse espaço, que custa muito para a gente. É dispendioso o espaço desse, né? Obviamente, vocês têm o OJS, que é um sistema, hoje, os periódicos de conteúdo aberto, a maior parte do tempo, hoje, trabalham com o Open Journal System, que é um sistema de administração de fluxo de editorial que é extraordinário. A proposta, né, inclusive, Vini, a gente está em vias de implantar aqui, generalizar o uso dele aqui, que era o que você pensava lá atrás, ó. A gente está um pouco retardatário, né, meio barrichello, mas a gente vai chegar aí, vamos chegar. Bem, eles usam isso, mas tem gastos, né, por vezes você transfere a responsabilidade da revisão para o autor, mas no nosso caso a gente faz revisão profissional, tem uma equipe de revisores profissionais, então, diagramadores também, envolve recursos, muitos recursos, então, administrar o bom uso desse espaço para que ele seja a vitrine de assuntos, né, relevantes da área é importante. Então, não pessoalizem eventual rejeição decorrente desse tipo de justificativa. Do mesmo modo, não pessoalize a rejeição de um parecer que vai fundamentar uma crítica ao seu trabalho. Aproveitem isso, faça disso uma oportunidade para o aprimoramento científico do trabalho. Né? Isso é importante, esse diálogo entre os pares. Ainda mais quando se trata de produções que estão sendo colocadas em diálogos entre pessoas que estão em estados distintos. Acho que, como disse no início, acho que isso é muito bom, isso contribui demais. Eu conheci acadêmicos incríveis, e hoje sou capaz, por exemplo, de recomendar trabalhos de pessoas que eu só pude ter contato graças à revista, graças a essa coisa, que ele não pode publicar, ou ela não pode publicar no estado de origem, tem que mandar para um outro estado, então manda para a gente, essa produção acaba vindo para cá, e aí é assim que a gente vai se descobrindo e mobilizando essa comunidade, até porque ela não é muito numerosa, né? As ciências criminais é desse tamanho aqui. Lá no seminário lá do IBCCRIM, a gente vê, eu acho que 50% dela, quando o seminário acontece, a gente encontra lá no café. Eu sei, né, porque são, né, o rosto, assim, a fisionomia, que às vezes eu vejo numa pequena fotinha, eu vejo, você, te mandei um parecer semana passada. Aí depois eu vou em outro evento, encontro essa mesma pessoa ali. As associações também, né, de ciências criminais, também a gente sempre acaba esbarrando nas mesmas pessoas.
né? E isso é bom de certa maneira, mas acho que a gente tem contribuído para expandir essa comunidade de interlocutores, os periódicos de maneira geral, os editores científicos, que é um papel para o qual a gente tem que sempre chamar atenção, né? Além disso, é uma profissão, uma área de especialidade que acho que não passa no espectro de considerações. Não sei se quanto a vocês, né? Mas em dado momento da nossa vida, na graduação em Direito, às vezes a gente sofre umas crises, né? Pô, não quero advogar, mas está fazendo Direito, você vai fazer concurso. Por vezes tem muitos alunos, então pode ser uma alternativa também, profissional. Empregar o conhecimento oferido na graduação em Direito para atuação em periódicos especializados. Né? Não vai advogar, mas que é algo importante, igualmente importante, né? Afinal, é dos periódicos científicos que sai boa parte da produção que permite esse dinamismo criativo para responder às necessidades dos tribunais, embora tenha um certo abismo. Tem algumas pesquisas sinalizando que o quanto os operadores, né, do direito, os trabalhadores aqui do sistema de justiça, quanto eles adotam, quanto eles acompanham, né, a produção científica aqui. Há uma tendência a emprego de manuais, a copiar e colar, né, mas há pessoas preocupadas em acompanhar o estado da arte. Por exemplo, nos tribunais superiores, eu acho super bacana a iniciativa de divulgar aquelas listas com a bibliografia que eles estão lendo sobre determinados assuntos, né? Eu acho que isso contribui sobremaneira com a promoção dessa produção científica que está debatendo a quente muitas questões controversas e delicadas que envolvem ainda, né, debates doutrinários de grande complexidade e dos quais vão se tirar parâmetros para decidir, né, vida, sobre a liberdade das pessoas. O Vini trabalha, né, no STF, sabe bem como é que é. Como, por vezes, a ciência, mesmo sem um adequado amadurecimento de certo debate, precisa ser aplicado no estado em que se encontra para auxiliar numa decisão de algo controverso, delicado, né? Mas é isso, eu acho que eu estou me estendendo demais, eu já passei da meia hora que me foi dada, e eu estou louco para ouvir o Vini também, não quero... Tudo bem, Luiz? Eu acho que eu vou falar indefinidamente aqui, que eu falo pra caramba. E ainda, além disso, né, o hiato que rolou para esse encontro acontecer foi tão longo que eu tô parecendo criança voltando das férias. Eu estou eufórico aqui. Que bom ver vocês. Criança encontrando os amiguinhos, né? Não, mas exato. Excelente. Eu acho que o tempo do que for necessário está à disposição aí de vocês. E agradeço muito, então, professor, pela sua exposição. Certamente queremos voltar a ouvi-lo daqui a alguns minutos, após a exposição do professor Vinícius, e certamente o pessoal que nos acompanha, a própria professora Schiavelli, vai ter algumas provocações aí a fazer. Então, professor Vinícius, passada essa exposição inicial aí do professor Williams, que compartilhou várias idiosincrasias aí dessa vida acadêmica de publicações e revisões e editorações e etc., a palavra está com você para a sua exposição, para compartilhar conosco aí também a sua experiência nesse âmbito. Obrigado, Luiz. Fiquei com medo de tu me chamar de senhor. Eu vi que tu não chamou de senhora, Schiavelli. Se tu me chamasse de senhor, eu ficaria bastante chateado. Foi então, quase. Nossa senhora, Schiavelli é muito mais senhora do que eu, né? Eu tô, assim, ó, tô com um rosto jovial, né? Você que tem essa fama de sério. Tá bom, tá bom. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço ao Luiz pelo convite. E, especialmente, é uma alegria para mim estar com a Schiavelli e com o Williams. O Williams é um parceiro nas questões relacionadas à revista, cerveja e São Paulo há bastante tempo, então é uma alegria enorme estar com ele. E confesso que a amizade do Williams poderia ter dado muito errado. No começo a gente podia ter se matado lá em 2015, mas que bom que deu certo e que bom que a gente ficou grandes amigos. Espero que isso continue por muito tempo. Quanto a Schiavelli, igualmente, quem diria professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu apostava, tenho certeza que apostava corretamente. Uma grande pessoa lá desde a época da PUC, saiu da URGS, foi para a PUC, foi para a Espanha, foi para a Alemanha, né, e só fazendo loucura por esse mundo afora. Então, nômade, né, Vini? Nômade. Exatamente. A gente dizia que ela se alimentava de caça e coleta. Ela estava sempre de passagem no lugar. Também, né? Cerveja também bastante. Todos os tipos de bolsa que vocês puderem imaginar, eu estava disputando.
Sei, tá bom. Eu vi que tu estava se coçando durante a fala do Williams para falar, dar umas cutucadas, falar que o Vinícius fazia loucura, incomodava todo mundo. Então, tá beleza. Que bom que tu se manteve aí. Vamos manter um mínimo de decoro durante essa fala tão importante. Então, seguindo um pouco na trajetória do que o Williams já falou, eu vou falar um pouquinho mais sobre como escolher uma revista e como funciona uma revista científica. Só para explicar como que eu caí nesse mundo meio louco, dentre as várias loucuras que eu faço na vida, a editoração científica surgiu para mim lá em 2015. Eu me mudei para São Paulo. Fiz a graduação e mestrado lá na PUC Rio Grande do Sul e fui fazer o doutorado em São Paulo. Em 2015 mudei para lá. Chegando em São Paulo, né, com pretensões acadêmicas nas ciências criminais, a primeira coisa a se fazer é, por óbvio, ir no IBCCRIM, né? Fui lá no IBCCRIM com as minhas camisas listradas, xadrez daquela época que eu usava bastante. E aí cheguei lá no IBCCRIM, fui recebido pelo Adriano, pelo Williams, né? O Williams também estava chegando naquele momento, né? O Williams já estava lá em 2015, não estava? Então, fui recebido com muito carinho pelo Williams e pelo Adriano. E aí comecei como parecerista do boletim do IBCCRIM, como a gente começa lá. E aí, bem naquele ano, em 2015, houve um momento tenso, que foi a queda de todos os periódicos na Qualis. A RBC-CRIM, ela era A2, caiu para B1, o boletim ele era B5 ou B13, caiu para C, a Liberdades virou não periódico, então foi aquela crise toda, foi aquele salve quem puder. E aí eu estava lá fazendo doutorado, dava aula, mas pouca aula, né? Estava ainda sem dinheiro de bolsa, como a Tia Velha estava ostentando a bolsa dela, eu estava nem bolsa eu tinha, ganhava algumas horas aulas lá das Faculdades Integradas Campos Sales, lá em São Paulo, que me recebeu muito bem. E aí eu me ofereci, né, dentre as várias loucuras voluntárias e sem pagamento que a gente costuma fazer, né, eu me ofereci para dar uma pesquisada sobre como que funcionava esse Qualis aí. E aí, junto com o William, junto com o Adriano, comecei a pesquisar sobre Qualis, comecei a ver como que funcionava isso, ler os documentos. Naquele ano, em dezembro, teve um evento na Federal do Rio de Janeiro, que eu fui junto com o Adriano, né? Foi o Adriano que foi, se não me engano. E aí a gente começou a pesquisar e fez um relatório. Eu e ele, acho que o Williams também contribuiu, um relatório sugerindo modificações em todos os periódicos, no boletim, na revista, na Liberdades, na RBC-CRIM, na Liberdades. Algumas dessas sugestões que foram feitas lá em 2015, como o Williams está falando, vão ser implementadas com 6 anos de tardia, mas espero que um dia chegue lá, vamos lá, vai dar certo. Então, entre essas várias sugestões que a gente foi avançando, eu apresentei para a Marina, que hoje é presidente do IBCCRIM, naquela época era editora-chefe, coordenadora da RBC-CRIM, eu apresentei para ela e ela me chamou para ser editora assistente. E aí, quando eu entrei lá no IBCCRIM, estava lá Chiavelli. Chiavelli estava lá também, chegou, me recebeu, falou, olha, você é editora assistente também. Aí que formou esse time maravilhoso, eu, Chiavelli, Williams, para tocar esse barco da RBC-CRIM junto com a Marina e junto com os pareceristas e toda a equipe maravilhosa lá do IBCCRIM também naquela época. E aí, pesquisando sobre tudo isso, fiquei alguns anos na RBC-CRIM, tive que sair por outros compromissos que vão surgir na vida, e me bandiei para outra revista, que felizmente eu agradeço muito ao professor Nereu Giacomoli, me convidou para ser editor-chefe junto com ele da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Isso foi final de 2015, 2016, se eu não me engano. E aí a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, naquela época, tinha publicado um número, que foi o de 2015. Um número que foi impresso antes de eu ter entrado nela. E aí ela foi publicada, um número, em 2015. Em 2016, o professor Nereu me convidou para reformular ela, para fazer várias modificações, para transformar ela em um periódico aberto, online, acesso gratuito e tudo mais. Em 2016, a gente publicou mais um número, então foi anual, 2015 e 2016. E a partir de 2017, a gente implementou toda a reforma das políticas editoriais com a publicação de 3 números por ano. Cada número com um dossiê e todos eles em acesso aberto, grátis, maravilhoso. Só entrar, ler, abrir um vinho, tomar e se divertir
durante os fins de semana nessa pandemia. Vários artigos, várias produção maravilhosa. É sério, ele se diverte assim, cara. É sério. Tem cada louco Gente, nesse o mundo. Vinícius é uma pessoa assim que não tem condição. Tem cada louco nesse mundo que a gente se espanta, né? Então, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal foi avançando lá desde 2017, com 3 números por ano, e ela é toda em acesso aberto. Se vocês jogarem no Google aí, sugiro, joguem no Google, vocês conseguem baixar muito material bem legal para ler e para aprofundar nas pesquisas. Então, aí está o breve resumo da minha vida sobre editoração científica. No ano passado, fiquei bem feliz com que eu ganhei um prêmio da Associação Brasileira de Editores Científicos, que foi o prêmio Jovem, não tão jovem mais, especialmente junto com a Chiavelli, Jovem Editor, ou Editor do Futuro, né? Essas coisas assim, que foi uma alegria enorme para mim, não só por ter sido para mim, por óbvio, mas também por ser alguém do direito. A ABEC é uma associação que envolve todas as áreas da ciência, ciências duras, medicina, tudo mais, o povo pesquisando de coisa séria, tipo Covid, e a gente pesquisando sobre coisa também séria, mas às vezes não tão relevante como salvar vidas, se bem que o direito penal mexe com liberdade também é muito sério, né? Não quis dizer que não é. Mas às vezes tem nunca tinha, né, Vini? Nunca tinham dado esse prêmio para alguém do direito. Você foi o nosso Yuri Gagarin, cara. Nunca tinha. Eu fui o primeiro do direito. E aí, fiquei feliz por isso, porque o direito ainda tem um certo ranço das outras áreas científicas duras, que em grande medida me parece justificado, mas a gente está aí para tentar mudar isso e fico feliz por ter avançado e contribuído para isso. E a gente vai... eu comecei a pesquisar sobre editoração científica, vários textos sobre isso, é uma matéria que tem produção científica, então existem revistas científicas que tratam só sobre editoração científica, então vejam o looping eterno que o negócio vai girando, e tem toda uma produção sobre como que se publica em revistas científicas, como que se faz editoração, como que se faz o controle por pares. E aí, quando eu comecei a gerir a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, nos primeiros números eu publiquei alguns editoriais. Um primeiro editorial sobre qual a função do periódico e do editor ou editora, um segundo editorial sobre a função do controle por pares e dos pareceristas, um terceiro editorial sobre a função dos autores e as rodadas de correções, um quarto editorial sobre uma pesquisa que eu fiz estatística, vou falar um pouquinho mais sobre ela depois um editorial sobre coautoria e, por fim, um editorial sobre pré-print, que foi o que o Williams mencionou rapidamente na fala dele. A partir desses editoriais, eu comecei a avançar um pouco mais sobre essas pesquisas e sobre editoração científica em geral. Já falei bastante, vou passar para o PowerPoint, senão não vou acabar nunca mais. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Eu sou professor, como o Luiz gentilmente falou, na UEG e no IDP, aqui em Brasília. E a minha fala de hoje vai ser basicamente para a gente pensar como se deve escolher a revista onde a gente vai publicar nosso artigo. Pensem que isso é uma decisão muito importante. A gente gesta um artigo durante talvez um ano, mais do que 9 meses, muitas vezes, para, ao final, submeter ele para uma revista que pode tratar ele bem ou pode tratar ele mal. Pode dar o valor a ele, como pode não dar o valor a ele. Mas, como o Williams bem falou, rejeitar nem sempre é não dar valor. Uma rejeição bem fundamentada é uma valorização muito grande. Isso a gente precisa ter consciência. É muito mais valorização, até mesmo do que uma aprovação de qualquer jeito ou uma rejeição de qualquer jeito. O que importa mesmo para a gente saber se a gente está sendo valorizado ou não é a dedicação, é a fundamentação das decisões. Como que se coloca todo esse cenário? As revistas científicas, elas têm avançado muito, elas têm estudado bastante, tem grupos de editores, como o Williams falou, o pessoal se une, tem um grupo de editores do Comped, que envolve vários editores do direito, que é bastante relacionado, tem a associação, que é a ABEC, e todos esses tendem a seguir parâmetros internacionais, como o COPE, que é o Comitê de Ética na Pesquisa, Integridade Internacional e Editoração Científica, as regras da Cielo, que também são muito importantes, as regras do Scopus, que também são muito relevantes. Tudo isso vai formando uma base de diretrizes para orientar os critérios de como se faz uma revista. Por óbvio, a gente tem problemas.
problemas que envolvem a demora dos periódicos científicos, falta de transparência, como o Williams já falou, são às vezes caixinhas que a gente não entende muito bem como que funcionam, disparidade entre as avaliações no controle por pares. Tudo isso, para ser evitado, envolve uma equipe que precisa ser muito bem estruturada, de editores. Editores, como o Williams falou, não são meros burocráticos que fazem somente trabalhos administrativos, que somente encaminham os e-mails chatos pedindo parecer ou pedindo correção formal. Não é. Editoração científica é uma atividade que precisa de profissionalização, e fico feliz com o exemplo do Williams, que tem avançado muito sobre isso, que o IBCCRIM também valoriza, tem uma equipe que é realmente profissional, que recebe um salário para fazer isso, para pesquisar sobre isso, e também é uma atividade acadêmica fundamental. Na minha opinião, um acadêmico, um pesquisador, um cientista precisa pesquisar, publicar, avaliar e ser editor. Não tem como ser um bom pesquisador sem avaliar. Como que a pessoa... Coisa que me irrita profundamente é quando vem um autor que não faz parecer, que não responde os pedidos de parecer, reclamar que o artigo está demorando muito para avaliar. Mas é óbvio, tu não contribui para o sistema, como é que quer que o sistema se mantenha? Para um artigo ser avaliado, eu preciso de 2, 3, 4, 5 avaliadores, e mais toda a equipe editorial envolvida. Por isso, um cientista precisa necessariamente, na minha opinião, atuar no campo de revisão, como controle por pares, como parecerista, e também como editor. A função de editor é uma função acadêmica. A tomada de decisão sobre a qualidade, a relevância, a originalidade de um artigo precisa ser feita por alguém que conhece aquele tema. É óbvio que um editor não vai conhecer todos os temas do processo penal, por exemplo, e para isso que o controle por pares vai ajudar. O controle por pares vai servir muito para ajudar a tomada de decisão do editor, a partir de pessoas ainda mais especializadas do que o próprio editor, que já deve ter alguma especialização sobre aquele tema. Então, o controle por pares é muito importante e a revista, a equipe editorial da revista é muito importante. Como que a gente vai escolher a revista? Como eu falei lá em 2017, eu fiz uma pesquisa empírica com avaliadores e autores da RBDPP, que tinham atuado nela em 2017, eu fiz em 2018. E fiz algumas perguntas para eles. Uma das perguntas foi: o que você analisa para escolher a revista para a qual você envia seu artigo? Por óbvio, como vocês meio que intuitivamente devem estar pensando, Qualis foi a resposta mais indicada. Como regra, a gente pensa e a gente considera o Qualis. É importante, é óbvio que é. Mas existem outros critérios. Alguns indicaram dedicação e preparo dos editores, outros indicaram transparência do processo editorial, impacto em indexações, prazo da avaliação e publicação, aderência da linha da revista ao tema do artigo. Todos esses são critérios importantes. Como que a Qualis entra em tudo isso? É óbvio que a Qualis é um sistema muito importante, é um mecanismo muito importante, e ele veio, como o Williams falou rapidamente, para ajudar em muito. Ele contribuiu muito, esse sistema, para o avanço da nossa área como ciência, para a área do direito. Até pouco tempo atrás, as revistas elas eram extremamente amadoras, elas não eram nada profissionalizadas, elas não seguiam critérios rígidos e critérios objetivos, e a Qualis veio para tentar dar uma organizada nesse cenário. Como o Williams falou, a gente tem ainda, e a gente tinha ainda mais, uma cultura de publicação em livros, só que ciência de ponta se faz em periódicos, em artigos científicos. Agora, com a pandemia, o pessoal começou a ver, se vocês, provavelmente, não sei, né, eu sou meio doido, como vocês falaram, então não sei se todo mundo é assim. Se vocês talvez tenham escutado podcasts durante essa pandemia sobre como que está a pandemia, como que tem sido a produção, como que estavam as vacinas. Eu escutei alguns. E direto nesses podcasts o pessoal falava: olha, saiu um artigo científico ainda não avaliado por pares que está dizendo que a vacina funciona, que a vacina vai bem, que aquela vacina funciona, etc. Ou saiu um artigo científico dizendo que a cloroquina não funciona. Ainda não foi avaliado por controle por pares, mas parece que tem bastante fundamentação. E aí a gente começou a ver, olha, artigo, esse negócio parece que é importante, esse negócio que parece que faz com que a sociedade melhore, faz com que a ciência avance.
E aí, quando dizia, olha, ainda não foi avaliado por controle por pares, a gente vê, olha, esse controle por pares pode ser um negócio importante. Esse controle por pares pode ser algo relevante para a confiabilidade do sistema. Ou saiu um artigo, foi publicado dizendo que a cloroquina funciona, quando foi submetido para uma revista, não, a metodologia está toda errada, não tem confiabilidade dos dados. Tudo isso foi visto a partir da revisão por pares ou, eventualmente, pelo escrutínio posterior da ciência do âmbito acadêmico. A Qualis veio para estabelecer critérios para traçar mecanismos objetivos que ajudaram e muito no avanço da nossa área do direito. Mas ela não é tudo, ela tem problemas. O sistema Qualis tem problemas, como a falta de previsibilidade de segurança dos critérios. A Qualis, ela, como o Williams falou, ela não é feita exatamente para garantir a qualidade das revistas, mas mais para pontuar as produções de professores e professoras vinculados a PPGs. Então, quando a gente define um sistema com um objetivo e a gente utiliza para outro, às vezes tem problemas nesse meio. E com isso, um dos problemas é a Qualis, ela avalia retroativamente. Então, esse ano vai sair uma avaliação sobre o quadriênio passado, teoricamente, esse ano ou no próximo ano. Ou seja, 17, 18, 19 e 20. Ainda não tem Qualis sobre esses anos. Ah, mas eu publiquei artigo em 2018, 19 e 20. Qual é o Qualis da revista que eu publiquei? Eu entrei lá no sistema e dizia que era A1. Não sei se vai ser A1. Pode ser que mude. Porque é esse ano que vai sair a avaliação desse quadriênio passado. Então, o sistema, ele não tem muita previsibilidade, ele não tem muita segurança. Além disso, a gente tem outras tendências internacionais que têm, como a Chiavelli gosta das tendências, elas têm avançado muito sobre a importância do impacto, dos critérios que são internacionais de editoração. Além disso, a Qualis, ela não avalia com tanta frequência. Há alguns anos atrás, lá em 2015, 2016, eles fizeram uma avaliação por ano, mas a última avaliação que saiu foi em 2017, referente a 2016. A Revista Brasileira de Direito Processual Penal, ela não foi avaliada, porque em 2017 ela só tinha 2 números publicados, como eu falei, um 2015 e um 2017. E naquela época o mínimo eram uns 3 para ser avaliada. Então, automaticamente ela recebeu C. Desde então, desde 2017, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal está com C na Qualis, que é considerado praticamente um periódico sem confiança. Mas a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, posso garantir, ela segue todos os critérios de integridade científica, ela está indexada em indexadores muito relevantes, como Scopus, Web of Science, entre outros. E por isso, vários critérios indicam que a Qualis é importante, mas que ela não é a solução para tudo, e outros elementos precisam ser considerados. Quais? Primeiro, seriedade, transparência e integridade das revistas. Como que a gente vai ver isso? Indexação em diretórios, indexadores e base de dados. Existem alguns que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Publicação de estatísticas, acho que é muito importante e vejo muito pouco nas revistas aqui do Brasil. Eu mando artigos para várias revistas e vejo que o tratamento com relação a feedback para autores, a divulgação dos dados, é muito diferente entre as revistas. Prazos médios, dados dos números, taxa média de reprovação, tudo isso é muito importante para a gente ver. Se uma revista tem tudo isso catalogado e público, vocês podem ter certeza que essa revista se esforça bastante e ela vai tender a ser bastante confiável. Eu não posso garantir, mas é uma tendência, né? Como a Chiavelli viu que as minhas tendências podem seguir. Na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, a gente publica no site, a cada número, esses dados, com o número de artigos recebidos, o número de artigos aprovados, convidados, exogenia, o número de rejeitados, e como o Williams falou, a maioria dos rejeitados são em controle preliminar, isso é assim, faz parte. Nas grandes revistas, da Nature da vida, 95%, 98% dos artigos são rejeitados em controle preliminar. O número de pareceres solicitados, a taxa média de retorno, que na revista de processo penal até que a gente consegue uma taxa alta, porque eu incomodo bastante no WhatsApp, mas em outras revistas não tanto, né? Eu lembro que na experiência da RBC Crim era difícil, né? Uma taxa aí de
50%, não, é difícil. Então, imaginem, a cada 10 pareceres que são pedidos, voltam 5. Se a pessoa dá azar, é complicado. Às vezes um autor manda uma mensagem reclamando e tu vai dizer o quê? Tu vai dizer, pô, tu tá com muito azar. Eu já pedi para 10 e tu deu azar de os 10 não mandarem o parecer. Pode acontecer? Pode. É óbvio que o editor tem que correr atrás, tem que fazer o seu, mas faz parte. Faz parte também ter azar nesse sentido. Além disso, na revista de processo penal, a gente publica ao final de cada artigo essas datas, que são datas importantes do processo editorial. A gente publica os editores envolvidos, editor-chefe, editor associado, etc., o número de revisores, o número de rodada de correções e as decisões que são tomadas. Como escolher? Quais são os critérios? Tem um site bem interessante que eu sugiro para vocês, que é o Think, Check, Submit, que ele dá esses 3 passos e dá algumas sugestões. Primeiro, pense, veja como são os critérios da revista, verifique se a revista tem esses critérios, que lá eles colocam alguns, que eu sugiro que vocês olhem, e então, se ela cumprir esses requisitos, submete o artigo depois. Alguns pontos que eu sugiro que vocês cuidem. Primeiro, a revista pode ter um qualis muito bom, a revista pode ter um nome muito bom, mas se ela for de difícil acesso, vocês não vão ser lidos. E se vocês não forem lidos, não vai servir para muita coisa. Cada vez mais o mundo acadêmico muda do qualis para o impacto, ou a qualis vai aderir ao impacto. Então, não adianta publicar 10 artigos se nenhum deles for lido por ninguém e citado por ninguém. Os acadêmicos, os pesquisadores precisam cada vez mais pesquisar, escrever, publicar, ser lido e ser citado. Cada vez mais o impacto é importante. Então, se a gente publicar numa revista que ninguém conhece, ninguém lê, conseguir um artigo dela é a coisa mais difícil do mundo, não vai ser lido, não vai ser citado. Então, cuidado, vejam, publiquem em revistas que sejam de fácil acesso, especialmente revistas de acesso aberto. Eu sugiro para vocês, sem falar mal das que são de acesso fechado, né? Não vou falar mal de nada, sou amigo de todo mundo, mas é importante caminhar no sentido das revistas de acesso aberto. Além disso, cuidado com revistas que têm controle por pares manipulado ou esvaziado. Vocês já devem ter tido experiência, quem é acadêmico, quem é pesquisador, de mandar para um artigo, uma revista, não vem parecer, vem mal feito, aprova, rejeita, não manda. Recentemente eu mandei um artigo para uma revista, rejeitaram, pedi os pareceres, não mandaram, fizeram de morto, né? Não mandaram nada, não respondem mais, nunca mais, né? A gente tem que fazer já existe um site que é tipo de fazer comentários das revistas. Eu ainda não fiz comentários porque eu achei que tipo um TripAdvisor, né? Não foi o Williams, né? Tem amigos meus que dizem que quando pesquisam no TripAdvisor, às vezes acham minhas críticas dos restaurantes, né? Foi coisa de parecerista, né? Vai lá e faz a crítica, essas coisas. Vamos começar daqui um pouco para fazer as críticas das revistas também. Depois, como é que é o nome do site? Depois eu mando para você, eu falo o link, é bem legal. Mas não pegou aqui no Brasil. Uma hora pega essa rede social de quem submete artigo para as revistas. Além disso, cuidado, está chegando aqui no Brasil as revistas predatórias. Revistas predatórias são muito comuns, especialmente no estrangeiro, e já tem revista aqui no Brasil. Vocês, provavelmente, quem é pesquisador, já publicou alguma coisa, vocês já devem ter recebido e-mails dizendo: oh, que legal aquele teu artigo publicado nos anais, não sei do que lá, do evento tal, venha publicar na minha revista. E aí, no final, está dizendo: oh, o valor é só R$500. Beleza, nada contra o fato da revista cobrar. Essa é uma tendência no âmbito internacional, é importante porque as revistas geram um custo. Revista em acesso aberto não é grátis, ainda que ela não seja impressa. Ela tem custos de editoração, de site, de diagramação, de registro do DOI, de criação do arquivo XML. Tudo isso tem custo. Na revista de processo penal, a gente tem um custo médio de R$10 mil por ano. E quem tem arcado com isso são os fundos do IBRASP e os editores. Eu pago um pouco, às vezes. E a gente tem pedido, de vez em quando, algumas contribuições para os autores, especialmente para a formatação do XML, que é outra tendência importante para o futuro. Pesquisem aí, que eu não tenho muito como falar agora. Essas revistas predatórias, elas são relevantes e você tem que tomar um certo cuidado. Qual é o problema se eu publicar numa revista predatória?
Beleza, nenhum. É uma revista. É óbvio que às vezes é difícil. Sou graduando, não consigo publicar numa revista que pede titulação de mestre. Vou publicar numa revista mais fácil, etc. Cuidado, as revistas predatórias, e tem uma que tem mandado muito e-mail, não vou falar o nome porque não quero ser processado eventualmente, que publica 500 artigos em cada número, um número por mês, e os artigos vão da medicina para a engenharia para o direito. Como que vai fazer um controle por pares desse jeito? O cara é genial, ele está ganhando R$500 por artigo, publicando 500 artigos por mês. Está ganhando a grana, coisa que eu e a Chavel a gente não faz tão bem assim, tudo bem. Mas o controle por pares está difícil, não tem ali controle por pares. Controle por pares está zerado, não tem como fazer controle por pares daquele jeito, uma revista com 500 artigos que vão da medicina e engenharia para o direito. Então, cuidado com essas revistas predatórias. O Williams lembrou aqui no chat do Predaqualis, né? O Williams tem alguns sites, pesquisem, tem algumas listas na internet que fazem listas de revistas predatórias aqui no Brasil e também no exterior. Então, rapidamente, que eu já devo estar avançado no tempo. Coisas que eu sugiro, um checklist. Primeiro, você sabe quem são os editores científicos responsáveis pela revista? Comecem a pesquisar. Se vocês entrarem numa revista, vai no sobre, equipe editorial, vê quem são os editores da revista. Esse pessoal é que trabalha na revista e vai fazer gerir. O contato com eles é fácil? Será que eles respondem e-mails? Coisa que me irrita. Eu faço um e-mail gigante, mando para a Chiavelli, ela ignora meu e-mail gigante, cara. Aí fica difícil o negócio. Se eu fiz um e-mail gigante, é porque é relevante. Eu não vou perder meu tempo fazendo um e-mail gigante se ele não for relevante. Tudo bem. Para a revista, eu não vou mandar um e-mail gigante, eu vou mandar um e-mail simples e direto. Se a revista nunca me responde, não tem jeito, não dá, não é uma. É óbvio, não vou ficar mandando e-mail a cada semana para o Williams perguntando como é que o artigo tá, porque demora um pouco. Mas, pô, depois de 6 meses, 8 meses, eu mando um e-mail perguntando como é que tá a situação. Ninguém responde, não dá, não tem jeito. Ainda que mande uma resposta dizendo, estamos avaliando, já mandamos para 4 avaliadores, eles não responderam. Não dá para não ter resposta nenhuma. Segundo, há transparência sobre o processo editorial, quantos artigos são recebidos e publicados, qual é a taxa de reprovação, isso é importante, quais são os critérios. Terceiro, seu artigo será indexado em quais sistemas, está indexado no Publons, está indexado no Web of Science, está no Cielo, se tiver no Cielo é espetacular, entrar no Cielo é difícil pra caramba. Na revista de processo penal a gente já foi rejeitado 4 vezes, agora a gente quase conseguiu, bateu na trave, pela primeira vez a gente passou pelo controle preliminar, foi para o controle por pares, porque o Cielo também faz controle preliminar e controle por pares. Talvez ano que vem a gente consiga, vamos ver, depois de 5 anos, vamos ver se a gente consegue. É difícil. Então, existem 4 revistas, se eu não me engano, brasileiras de direito no Cielo. A da GV, a sequência, aí da UFSC, a Direito e Praxis, e mais uma que eu sempre me esqueço, mas tudo bem. Essas são essas 3 mais uma. Depois, o acesso é fácil. Quarto, as regras do processo editorial da revista são claras, são bem descritas. Quinto, a revista segue normativas sobre editoração científica e integridade, como que elas gerem conflito de interesses, elas têm regras de coautoria, autoria fantasma, pega o orientador e coloca junto. Os meus orientandos, eu digo, olha, eu posso te ajudar a publicar, mas eu só coloco o meu nome se efetivamente eu contribuir com algo. Orientação por si só, na minha opinião, não é critério suficiente para coautoria. Essa aí pode gerar debate, posso levar pedrada de alguns colegas professores logo mais, mas faz parte. E eu acho que não é suficiente. Escrevi um editorial especificamente sobre coautoria. A revista divulga os prazos médios do processo editorial, quanto tempo demora, em média. Se ela não divulgar, pelo menos ela é obrigada pela Qualis a divulgar a data de recebimento e a data de aprovação. Então, entrem nos artigos e vejam quando que foi enviado e quando foi aprovado. Ali já dá para ter uma ideia. Pô, esse mês a revista publicou um artigo que foi enviado em 2018. Meu Deus, está demorando 3 anos. Não dá. Então, dá para ver por ali uma média, mais ou menos. Os pareceres dos avaliadores da equipe editorial são enviados para os autores? Me parece que tem que ser, é óbvio, né? Tem que ser enviado os pareceres. Acho que eu já avancei bastante, depois eu posso falar um pouquinho, eventualmente, nas perguntas sobre os indexadores, o Scopus, o Web of Science, a Cielo, o Redalic, o Google Acadêmico, que são importantes.
mas ficamos por aqui. Sugiro para vocês os editoriais, se vocês entrarem na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, jogando no Google acha fácil, ou é esse aqui o link. O primeiro editorial é sobre a função do periódico, o segundo sobre o controle por pares, e aí por aí a gente vai, fica o meu e-mail, o meu academia.edu, onde tem todas essas informações. E mais uma vez eu agradeço. Amanhã eu estava comentando isso com o Williams e com a Chiavelli, depois de 11 anos que eu estava sendo enrolado, eu vou casar. A Júlia é uma pessoa maravilhosa que me aguenta, a Chiavelli e o Williams sabem disso, né? Cada um com todo mundo tem lados bons e lados ruins, né? A Júlia também, o Williams também, a Chiavelli também, e eu também, então faz parte. A festa ficou para o ano que vem, né? Pandemia, vamos se cuidar ainda, não acabou, mas amanhã vou entrar aí para o sistema patriarcal de colocar um anelzinho aqui, vamos ver como é que a coisa vai. Mas hoje tive a felicidade de, entre as minhas últimas horas de solteiro, estar com vocês. Olha o que a pandemia faz, então vamos. Ele passou pela avaliação por pares, né? A Ju te submeteu, você passou. Convidaram ele para uma despedida de solteiro, maravilhosa no bar, mas ele preferiu falar sobre a situação. Mandaram bem aí na despedida de solteiro, então vamos lá. Mas ela vai ficar, a despedida de solteiro oficial vai ficar para antes da festa, né? Eu já adiei 2 vezes a festa, agora a despedida de solteiro também. A despedida de solteiro está marcada para fevereiro e a festa depois vai rolar, se tudo der certo, né? Vamos ver, tomara que a pandemia ajude. Mas fico por aqui, vou parar de compartilhar e estou à disposição para as perguntas. Só no finalzinho, mandando um abraço para o pessoal que está ali no YouTube, né? A Yara, o David, o Elias, Paulo, Gabriela, Bianca, o Alexandre, acho que é aluno da Chia, né? E todos os outros, Felipe, Mário, Lucas, obrigado por estarem ouvindo e devolvo aí para o Luiz. Professor Vinícius, muito obrigado por estar passando aí essa noite de núpcias do mundo invertido aqui conosco, né? Não sei se é a mais sábia das decisões, mas respeito e fico feliz que estejas aqui conosco, né? Espero que a despedida de solteiro de verdade seja melhor do que essa, embora com certeza esse seja um momento muito prazeroso, né? É muito legal ouvi-los falar sobre esse assunto, embora, como disse o professor Williams, seja relativamente árido, né? A gente ouve muitas novidades, se depara com temas em relação aos quais a gente não tem tanto costume, tanto habitualidade, né? Mas é muito importante até prestar um depoimento pessoal que no começo da pandemia, naquelas primeiras semanas, todo mundo ficou trancado em casa, me deu um negócio, meu Deus, tenho tempo para fazer virtualmente o que eu quisesse, assim. E aí eu tirei um tempinho para ler os editoriais da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, escritos alguns deles pelo professor Vinícius. Foi nesse período, inclusive, que saiu aquele meu artigo sobre perda largada, que foi para a revista, inclusive. Então é de verdade muito legal assim estar na presença virtual de vocês, e na Revista Brasileira de Ciências Criminais também já tive o privilégio de publicar um artigo. Então é muito legal fazer essa troca. Professora, acho que a palavra está contigo. Gostaria de te ouvir também em relação a alguns feedbacks que a gente tem para trocar aí com os nossos expositores. Eu também tenho aqui as minhas perguntas, mas fica aí a palavra com a professora Chiavelli, então. Obrigada, Luiz. Gente, bom, eu também estou emocionada de ver eles dois aqui, porque a gente trabalhou há muito tempo juntos, né? Brigamos e tivemos várias tabelas do Excel compartilhadas e várias pastas no Dropbox com artigos, né? E tem um volume da RBC Crim, que é o volume 147 lá de política legislativa, que é um volume que eu me orgulho muito de ter trabalhado, então sempre que eu falo, né, de política legislativa, eu cito esse volume da RBC Crim. E, bom, gente, para mim é fantástico ouvir vocês falarem. Esse é um tema muito pouco explorado ainda academicamente, de repente no direito, né, principalmente, que a gente aos poucos vai vencendo algumas discussões, e isso que os dois, que tanto o Will quanto o Vini mencionaram, de a pessoa não querer avaliar e depois se irritar que o artigo demora para ser avaliado, ou mesmo as pessoas ficarem ofendidas ao lerem um parecer que tem alguma crítica a respeito da sua pesquisa, da sua metodologia. Eu acho que são desafios que a gente enfrentava bastante. Eu lembro, né, obviamente não vou citar nomes, mas lembro de ligações lá para o IBC Crim, porque o artigo foi rejeitado, ou porque não gostou do parecer, né, ou algo assim. E eu acho que isso no mundo do direito,
ainda, infelizmente, é bem comum. E ali que se tinha todos os cuidados, né, para se pensar um parecerista que fosse especialista naquele tema e que tivesse uma titulação maior. E eu acredito que o fortalecimento da editoração científica é, sim, o aumento da qualidade das pesquisas, da confiabilidade das pesquisas. E eu que tenho trabalhado com estudo de impacto legislativo, eu acho que a gente trabalhar com a seriedade dessas pesquisas para que elas possam também ser consideradas em termos políticos criminais, em termos de política legislativa, é essencial. Então, eu vou fazer, né, uma pergunta para você, até pelo avançado da hora, e também para o Vini poder curtir o final da despedida de solteiro dele, que possivelmente vai ser lendo alguns volumes da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. E eu queria escutar um pouco vocês, gente, sobre a questão do double blind, da função do parecerista, né? Porque isso é algo que eu tenho agora do outro lado da mesa, né, como autora. É uma coisa, algo que eu escuto bastante entre os colegas, né? Dizerem, é uma função pouco reconhecida, né? Não tem, né? Tem algumas revistas que concedem um volume da revista ou uma assinatura por um tempo da revista, não sei, para quem atua como parecerista, né? O que vocês acham a respeito disso? Primeiro, se vocês acham que haveria algum modelo melhor, no sentido de mais eficiente, sem perder a qualidade. Eu lembro que o Vini até comentou comigo uma época sobre algumas revistas que não trabalhavam com Double Blind Review, que eram os próprios editores, que alguns artigos eram submetidos com cartas de recomendação daquele trabalho, alguma coisa nesse sentido que o Vini comentou comigo. E se vocês acham que, enfim, se existe algum outro modelo que seja mais viável, ou se existiria alguma forma que vocês acham interessante de se valorizar mais o trabalho do parecerista, ou mesmo de conscientizar, né, academicamente, porque eu vejo como um dos grandes problemas, né, das revistas é conseguir avaliador, pelo menos era na minha época, conseguir avaliador de qualidade, que entregue o trabalho a tempo, que leia, né, o trabalho também. Eu lembro que às vezes o Vini comentava comigo, porque o Vinícius, né, ele é uma pessoa fora, assim, que não dá pra gente confiar, né? O Vinícius, ele sabia o tempo que a pessoa entrava no sistema e levava para avaliar o artigo na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, porque é o formulário online. Daí ele me dizia, a pessoa ficou 5 minutos logada e já avaliou, ela fez download, já avaliou, né? Não deve ter nem lido o trabalho direito. Isso é uma consideração até a respeito do autor, né? Que muitas vezes fez um trabalho ali com metodologia, levantou dados e não vai ter esse trabalho sequer lido, né? Vai ter o trabalho rejeitado. Então, eu queria ouvir você sobre esses dois pontos. Eu acho que se o Luiz tem alguma pergunta também podia fazer, e daí a gente passa para os meninos para encerrar. Claro. Eu tenho uma pergunta que diz respeito à interlocução, digamos, entre o ensino e a pesquisa. Afinal de contas, a gente está entre pesquisadores, editores e professores. E a minha pergunta até conecta-se com algo que eu estava comentando antes com o professor Williams, no sentido da introdução da pesquisa na graduação, né? Hoje eu sou, com muita honra, colega da professora Chiavelli, temporariamente, né, sou professor substituto na UFSC, e me deparo com esse problema da pouca familiaridade dos alunos com a pesquisa. Não que seja uma falha deles, evidentemente, longe disso, acho que é algo mais estrutural, assim, né, algo mais inerente à própria cultura da educação jurídica no Brasil, né. Então, professores Vinícius, Williams e professora Chiavelli, evidentemente, também, o que eu gostaria de perguntar é como introduzir a cultura da pesquisa científica e de certa maneira, também da editoração já na graduação. E, claro, eu falo aqui mais da graduação porque na pós, né, mestrado, doutorado, a pesquisa já está mais umbilicalmente ligada a essas etapas posteriores, né? Ao passo que na graduação, geralmente, a primeira pesquisa que o graduando faz é o TCC, né? E aí já começa com aquele que tendencialmente é o último dos seus trabalhos na graduação, né? Eu acho que hoje é enfim, algo que eu tenho procurado pensar bastante na condição de professor e também olhando para trás, vi assim pouco incentivo, pouca introdução dessas questões de pesquisa na minha graduação, embora eu tenha me formado em uma universidade federal. Então, eu gostaria de saber a posição de vocês quanto a isso.
Um de cada vez, por favor. Posso... Por favor, professor. Me dá honra, Vini. Para você fechar. Vai lá, pode ir. Bem, cara, são muitos assuntos, né, que o Vini mencionou coisas muito importantes, diferentes aspectos do processo editorial, né, que mereceriam aqui uma atenção muito mais cuidadosa, como as métricas, né, as estatísticas, né, o fator de impacto, assim denominado, né, para considerar essa mensuração qualitativa, quantitativa dos acadêmicos, como isso está se impondo. Mas, bem, eu respondendo mais diretamente, Oxi, eu acho que assim, nós, por exemplo, a gente editora aqui uma revista que ela é de conteúdo fechado, porque existe um modelo de negócio que foi estruturado e que garantiu durante muito tempo essa produção, né? Uma revista que ela é impressa, hoje ela está disponível numa plataforma digital também, mas ela requer assinantes para funcionar, para ter o seu funcionamento assegurado. O equacionamento financeiro dela depende da assinatura. Hoje, o período de cessão de direitos autorais, para fins mesmo de sustento desse modelo de negócio, que está em declínio, ele está em declínio, todas as editoras que trabalham com esse modelo passam por um período de crise, estão tentando se reinventar, mas hoje o período é de 1 ano, depois o autor pode publicar em livro, pode, né, publicar em outro espaço, então acho que é até um tempo razoável. E pasmem, gente, um dia isso já foi de 20 anos. A sessão, pessoas cediam os direitos autorais, podia publicar sem autorização por 20 anos, já foi assim, pra vocês terem uma ideia do absurdo. Então já encurtou para 1 ano, que é a nova legislação de direitos autorais, né, o Vini colocou, você vê no selinho lá, né, do copyright, que ele tem, né, que é um sistema do Creative Commons, de partilha de direitos autorais, porque a tendência da ciência global em todas as áreas é esse compartilhamento, assim, quase a quente de dados, né? Assim, o tempo da ciência hoje, e é complicado, que é paradoxal. O tempo da ciência não é o tempo da opinião, não é o tempo da doxa, né? É o tempo da maturação da análise de dados, e isso, por vezes, não acontece na celeridade que a gente deseja. Mas isso está se impondo, e isso traz, inclusive, efeitos negativos para a produção. Né? De todo modo, Chia, o parecer, para nós, ele ainda tem uma conotação muito forte de voto. E eu ousaria dizer que isso é proveniente da cultura do livro. Muitos dos nossos avaliadores, os nossos pareceristas, eles se portam como se fossem membros de conselhos editoriais de um livro. Eles escolhem os artigos, né, das pessoas que eles acham excelentes e publicam. Então, eles se portam assim na publicação científica. E isso é um problema, porque ao pensar o parecer como um voto, ele não só desacredita ou descredita esse instrumento de aprimoramento dos trabalhos, como também ele passa a ter essa relação. Eu não faço parecer. E quando manda um artigo, ele espera que, assim, eu sendo eu mesmo, né, essa figura extraordinária, um medalhão, eu quero que votem logo no meu artigo, para aprovar. Eu sou o máximo. Ele não quer ser submetido ao escrutínio, porque já tem uma reputação consolidada. E eu acho que o maior gesto de compromisso com a ciência que um pesquisadora pode dar é se sujeitar à avaliação por pares. Que é por meio dela que se passa, né, que se faz a validação e se fomenta o debate a respeito dessa produção. De modo que prestígio passa por escrutínio, tem que passar. A gente tem essa tradição, né, um pouco própria da cultura bacharelesca, do ensino jurídico no Brasil, eu acho que ela está sofrendo mudança. Mas, em relação à maneira de remunerar para mudar essa cultura, Chia, tem sistemas de contraprestação, algumas revistas, só que é isso também. No nosso caso, enviar para todos os pareceristas, somando pareceristas do boletim da revista, são quase 600 pessoas. Mas podia circunscrever essas pessoas, né? Eu acho que supera o número de assinantes da revista, se bobear, em quantidade de avaliadores. Então, já implode o sistema de negócio. A gente oferece possibilidade de acesso na plataforma digital para o parecerista que figura no volume, que contribui efetivamente para a avaliação. Você pode solicitar para ter, eu queria o código para ver o número para o qual eu concorri com uma avaliação. E existe essa possibilidade também, para acessar a informação. Então, existem alguns sistemas. Tem editoras, por exemplo, a Nature paga para os pareceristas, e paga-se bem. Tem uma revista colombiana, até o Vini, a gente estava conversando outro dia, né?
a Opinião Jurídica, uma revista colombiana que paga bem para aparecer. Eu não sei como eles fazem para tirar o dinheiro, mas é assim, a maior parte... Colômbia, não sei, né? Mas os caras pagam e mandaram e-mail pedindo parecer, aí falaram, vamos pagar simbólicos 80 ou 100 dólares. Eu falei, porra, cara, dólar aqui no Brasil, vezes 7, isso aí tá espetacular. E é isso, cara, eu não sei de onde. Eu gostaria muito de poder remunerar todo mundo que faz parecer. Seria uma... Mas é isso, mas aí eu perco meu emprego. Aí o meu salário vai ter que ser subdividido, né, em partes aí, porque realmente é muito difícil. O IBC Cria é uma instituição, como mencionei, muito privilegiada de poder contar com um corpo de funcionários, né, que não é número, na verdade são 2, né, no núcleo de publicações, são 2, agora está para vir, achar lá um estagiário que a Marina nos mandou, para nossa alegria, vai vir um estagiário para somar no time aí, mas são poucos, e o volume de dados para se trabalhar é muito intenso, e é isso, a gente precisa também amadurecer a própria cultura dos editores, porque tendo o editor consciente das suas atribuições dentro do periódico científico, gente, tudo isso que vocês estão mencionando, como, por exemplo, como estimular o desenvolvimento dessa cultura da editoração científica nos cursos. Pô, já em sede de graduação, eu estava dizendo com o Luiz, né, que a gente tem um hábito na graduação de indicar muito manual, né, as graduações tem muito manual. E por que não indicar artigos de periódicos científicos? Né? Uma vez que boa parte dos periódicos exige que seja descrito qual foi o método da pesquisa. A leitura de um artigo assim, que passou, né, pelo escrutínio da avaliação por pares, já é em si mesmo um aprendizado sobre como escrever um artigo. Além disso, incorporar, muitas vezes, alunos nos processos de editoração. Tem quase todas as universidades hoje precisam, tem um portal gigante, tem muitos periódicos. Então, estimulem que aqueles que demonstram essa inclinação, que querem trilhar carreira acadêmica, que participem, tem espaço aberto para poder colaborar com a editoração dos periódicos. Afinal, a maioria deles não conta com trabalho remunerado, é sempre voluntário. Então, há espaço para os alunos tomarem parte disso. Como o Vini falou, a formação do cientista hoje, ela é indeclinavelmente, ela tem que passar pela conversão também do trabalho de pesquisa, pela extensão do trabalho de pesquisa ao exercício dessas funções editoriais. Porque eu acho que é onde fecha, né? É onde fecha o ciclo, assim, da formação do cientista e que abastece o cientista continuamente, né? De uma produção atual, candente, que mantém o arejamento dessas ideias sendo intercambiadas nos periódicos. Então, se a gente estimula isso já em sede de iniciação científica, por exemplo, né? Valorizando essa participação para fins de concessão de bolsa. Quem participa de periódico vai ter, né, para ajudar. A gente pode estimular, conseguir mais pessoas para cooperar dentro dos periódicos. Acho que essa questão é tão candente, gente, para vocês terem uma ideia, agora no cenário da pandemia, eu estava lendo uma notícia há pouco, de que um monte, dezenas, acho que foram centenas de periódicos deixaram de ser produzidos agora na pandemia. Porque as pessoas perderam emprego, perderam as parcas fontes de financiamento, né? E os periódicos tiveram que ser suspensos. Para você ver. E agora a gente tem alguns editais da CAPES, pelo menos estavam tendo até há pouco tempo, que eram, acho que eram editais de 20 mil, de 10 a 30 mil, se eu não me engano, né? Para ajudar na estruturação de periódicos. Mas isso está muito distante das nossas necessidades. Acho que no futuro próximo tem que ser uma questão, inclusive, de política pública, estruturar sistemas de fomento ao periódico. Não pode mais se deixar, a gente fica refém. Ou trabalha para uma editora que explora comercialmente isso, embora não remunere os atores do processo editorial, né? Ou você trabalha de graça, sem remuneração para o periódico. Então, não há nenhuma possibilidade de um caminho intermediário se tiver uma política pública, né, nesse sentido. Eu acho que é algo para se pensar, para a gente disseminar, tentando responder um pouquinho aqui da sua pergunta. Então, acho que é isso, Vini. Passo a bola para você. Beleza. Primeiro a pergunta da professora Chiavelli. Achei que ela fosse me perguntar sobre o funcionamento dos periódicos nos países asiáticos, alguma pergunta assim, mas não, veio com uma pergunta razoável. Então, vamos lá. Primeiro, a importância do controle por pares. O Williams falou bem. Pareceres não são votos. A função do editor é muito importante. Então, não é simplesmente o xizinho no final de recomendo aprovação ou rejeição, que a gente soma, faz 2-1 aprovou, 2-1 rejeitou, 3-0, 4-0, não é assim.
Às vezes tem 2 pareceres favoráveis e um negativo, só que o negativo destrói o artigo. E diz que a metodologia é horrível, que tem erro, que tem falta de integridade científica, alguma coisa assim. Não tem jeito, não interessa que está 2-1, não interessa que está 10-1. O 1 foi fundamental, bem motivado, é rejeição e pronto. Então, os pareceres não são votos, eles servem basicamente para 2 motivos, 2 funções. Primeiro, orientar a decisão editorial. Quem toma a decisão final é o editor, é a editora, é a equipe editorial. Então, esse papel precisa ser acadêmico, tem que ser alguém que pesquisa na área para saber se aquilo realmente tem uma contribuição original. E acho que esse é o próximo passo que as revistas do direito precisam dar. A gente publica muita coisa inútil, muita coisa que não tem contribuição original, que não traz nada de novo, que é uma revisão que fica reproduzindo algo que já existe, não tem por que publicar. Não tem por que a gente publicar 10 mil artigos sobre o mesmo tema. Infelizmente é assim. Eu, na graduação, lembro, fiz um artigo legal sobre prisão preventiva, os requisitos 312, ordem pública, aquele debate todo, mas não tem nenhuma originalidade. Óbvio, pode ter ficado super legal, li 50 livros, escrevi tudo sobre ordem pública, mas beleza, então propõe algo, sugere algo, faz uma crítica nova, traz um dado prático novo, traz alguma coisa nova, porque se for a mesma coisa, não tem sentido. Óbvio, tem sentido para a pessoa aprender, tem sentido para a pessoa ir atrás e se aprimorar como ela mesma, como pesquisadora. Mas para publicar numa revista não tem sentido. Esse é o passo que a gente tem tentado dar na revista de processo penal, e eu acho que é um passo importante para a gente fazer no direito. Publicar só artigos que realmente tenham uma originalidade. E com isso a gente amplia, a gente avança no impacto, em buscar o impacto. Vai ter impacto aquilo que é original, que traz uma contribuição nova. O que já fala a mesma coisa não vai ter impacto. Então, a primeira função do controle por pares é orientar a decisão editorial, porque o editor tem que ter um conhecimento na área, mas ele não vai saber exatamente aquele tema do artigo normalmente. Então, eu já conheço de processo penal no geral, mas se for um artigo ali específico sobre um tema, vou mandar para a Chiavelli, vou mandar para o Luiz, vou mandar para o Williams, vou mandar para alguém que conhece especificamente aquele tema, que aí vai me ajudar com bibliografia. Eu não sei bibliografia nova de todos os temas do processo penal, então preciso de alguém para ajudar. Essa é a função do controle por pares. E também aprimorar os artigos. Na revista de processo penal, a gente sempre manda os pareceres para os autores. Não importa se todos foram favoráveis, sempre vai ter alguma sugestão para ser feita. Sempre vai ter o que ser aprimorado no artigo. Nenhum artigo é perfeito e nenhum nunca vai ter o que se melhorar. Pode ser o autor mais famoso do mundo, não interessa. Sempre vai ter o que aprimorar e sempre vai ter o que avançar nos artigos. Por isso a gente sempre manda sugestões. Nunca um artigo foi publicado do mesmo modo que veio na revista de processo penal, e por isso que é importante a gente ir avançando. O controle por pares serve para isso também. Só que a valorização dos avaliadores é muito fraca aqui. A gente não vê, a gente infelizmente não valoriza como devia. A CAPES reconhece pouco, reconhece como produção técnica, mas normalmente os professores já batem num máximo de produção técnica, então não interessa se produz mais pareceres, não vai ter ponto no final, no resultado final, e por isso não tem sentido. A gente tem algumas coisas importantes que têm avançado, como, por exemplo, Publons. Agora a Chiavelli faz um parecer bom, eu vou lá e dou um joinha para ela, boto uma estrelinha, tipo professora da creche que faz um negócio na agenda ali, né, um coraçãozinho. É o que eu faço lá no perfil da Chiavelli. Entrem no perfil da Chiavelli, vai ter lá Excellent Reviewer. Foi graças ao parecer que ela fez o próximo. Mandei um para ela, um parabéns também, Vini. Dei um parabéns para a Chiavelli. Exatamente. Então, aí sim, aí a gente já vai tendo um feedback, já vai indo. Na revista de processo penal, eu nunca recebi nenhuma outra que eu avaliei. A gente encaminha o feedback da decisão editorial para o avaliador que atua no artigo. Então, o OJS possibilita isso. Na mesma hora que a gente manda a decisão para o autor, dá para encaminhar como cópia oculta para os avaliadores. E os avaliadores, então, vão ver, olha só, que legal, o artigo que eu avaliei e recomendei a rejeição foi aprovado, por causa disso, disso. Ó, eu aprovei, mas foi rejeitado. Tinha um erro grave que eu não vi. O próprio avaliador pode se aprimorar ao ver os outros pareceres sobre aquele mesmo artigo, é super interessante. Infelizmente, eu nunca recebi de revista nenhuma que eu atuei como avaliador.
Isso é importante. A gente não tem como pagar, mas a gente é legal, né, Chia? Então, tipo, a gente manda o feedback, a gente faz as coisas que dá para fazer dentro do possível. O sistema pode melhorar. Eu acho que eu, pelo menos, sou favorável a um sistema mais aberto. Eu não acho que o sigilo é importante, como vocês falaram, o blind é importante, mas eu acho que o pré-print, o Williams falou rapidamente, é uma tendência importante disponibilizar esses artigos antes no pré-print, só que aí esses artigos eles não vão ter o certificado de qualidade que uma revista dá. Já está ali porque as revistas demoram. É óbvio, não precisava demorar tanto como algumas demoram, mas um pouco de demora vai ter. Então, se é uma coisa muito importante, imaginem esperar um ano para avaliar um artigo sobre a vacina do Covid. Não dá, gente. Tem urgência nesse negócio. Então, manda para o pré-print. Mandando para o pré-print, ele já sai disponível, já tem acesso. Isso aumenta o impacto. Tem pesquisas científicas que compararam o impacto entre artigos que foram publicados direto na revista e que tinham pré-print. Os do pré-print têm um impacto maior em dados estatísticos. E o pré-print vai ter uma consequência. Ele vai inviabilizar o controle por pares duplo cego, porque, estando publicado, o avaliador vai saber quem é o autor, se ele pesquisar no Google, qualquer coisa. E vai mudar também a lógica do ineditismo. Muito mais importante do que ser inédito é ser original. É muito mais importante trazer uma contribuição original do que ser um artigo nunca publicado. A publicação no pré-print, a publicação no servidor de pré-print não inviabiliza a publicação posterior numa revista. Brasília é seco, né? Mas o ar-condicionado, que aqui está quente sempre, a voz não aguenta. Então, são coisas importantes para ir avançando nesse sistema. Como ampliar, depois passando para a pergunta do Luiz, como ampliar a conexão entre pesquisa e graduação, né? Eu acho que é fundamental na graduação. A gente vai ter como base um manual, porque precisa de uma visão mais geral. Os manuais são também importantes, nunca disse que não. Cada um tem a sua finalidade diferente. Para a graduação é importante ter um manual bom. E tem manuais muito bons aqui no Brasil, de processo penal, por exemplo. Mas eu acho que a gente precisa ir incentivando os alunos da graduação a ler algum artigo ou outro. É óbvio que o artigo, muitas vezes, ele vai ter uma linguagem mais difícil, vai ser difícil para o aluno de graduação ler, mas vai indo, vê algum mais fácil, vê algum bem objetivo, que tem uma pesquisa empírica legal, que ajude, e acho que dá para ir introduzindo. Mas, certamente, o principal espaço vai ser a iniciação científica. Eu fiz iniciação científica durante a graduação quase inteira, tive 3 bolsas do CNPq, naquela época 360 reais, depois aumentou, dava para fazer muita coisa, agora já não dá para tanto. Mas a iniciação científica é fundamental e é um caminho muito importante. Eu incentivo muito todos os graduandos, porque isso é muito bom e é muito importante para avançar na carreira. Então, basicamente é isso. Agradeço mais uma vez e estou à disposição por e-mail, pelas redes sociais, né, Instagram, Twitter, tudo isso aí. Sigam lá. Ele está sempre alerta. Você manda um e-mail para ele, ele te responde no mesmo. Não importa a hora, você pode mandar um e-mail para ele às 4 da manhã. Não, mentira. Ele te respondeu o e-mail com 150 páginas. Gente, eu anotei vários pontos do que vocês falaram, assim, só para finalizar, achei bem legal. É aquela coisa, né? Assim, para mim é muito bom estar ouvindo vocês, estar podendo viabilizar um evento sobre isso, porque todo mundo quer ser autor e ninguém quer ser avaliador e editor, né? Então, quando você vai publicar ou, né, você busca as revistas são super valorizadas e, como o Williams falou, tem um baita trabalho por trás disso tudo, né? E tudo isso, na verdade, deveria ser mais incorporado, eu acho, à função acadêmica, né? Aos programas de pós-graduação, né? Isso deveria, essa parte de editoração, né? De como tudo isso funciona, deveria também fazer parte, de repente, contar horas, alguma coisa assim, para que se fosse incorporado e valorizado, né? Eu acho que muitas coisas que vocês falaram vêm ao encontro do que eu tenho observado de regras da CAPES, né, até de programas de pós, que é uma valorização maior da qualidade do que da quantidade, né? Então, claro, quando você tem um monte de coisa publicada, às vezes com pouquíssima contribuição, também fica cada vez mais difícil você ter avaliadores, você ter cruzamento de dados a respeito, né, de quem avaliou, dessas pessoas receberem esse feedback, de controle de citação.
e você ter todo esse controle, né, a respeito disso. Então, quando a gente começa a publicar menos e publicar melhor, e até nas avaliações dos programas, em vez de exigir 15 publicações de um pesquisador, você exigir 3 ou 4 publicações com impacto, é algo que vai fazer muito mais sentido, né, do que você ter aquele monte de artigo publicado que ninguém lê, né, porque é periódico fechado, ou porque é livro, ou aliás, periódico de difícil acesso, né, porque eu acho que isso vem fazendo bem mais sentido, né. E o que o Will falou sobre a questão de política pública, né, ou de incentivo público, para se ter uma função de editor, para que, de repente, um concurso, não sei, né, algo voltado à editoração científica, porque isso é crivo de qualidade de pesquisa, né? Isso também é proteção a respeito dos dados que a gente vai divulgar e a valorização desses dados para que eles possam embasar cada vez mais medidas concretas, né? Eu tudo que eu falo, eu converjo para a política legislativa, mas é que hoje, para mim, isso é muito claro, né? Eu querer amarrar dados empíricos, né, dados acadêmicos, à produção de leis, quanto mais qualidade eu emprestar para o processo de análise desses dados e de produção metodológica desses dados, maior confiabilidade eu vou ter para que esses dados, de fato, possam embasar medidas concretas, né? Isso em termos de direito, mas acho que se aplica para todas as áreas. Então, achei fantástico, gente. Eu só tenho a agradecer. Quero muito poder encontrá-los pessoalmente no casamento do Vinícius, se a Júlia não desistir a tempo. Ou em São Paulo para a gente tomar uma cerveja, ou em algum evento, né, acadêmico, o seminário do IBCCRIM, tudo isso que uma hora vai voltar a ser presencial. Para mim é uma alegria, eu sempre aprendo muito com vocês. Eu vou devolver a palavra. Vamos. A gente precisa encontrar o Vini para dar o próximo livro de literatura para ele também, que o Vini, na época, ele estava com a tese, né, eu ficava criticando, aí eu falei, Vini, você precisa ler literatura, você não pode ser um intelectual girafa, aquele cuja cabeça fica muito longe do coração. Você precisa ler literatura. Aí eu acho que era isso, de 6 em 6 meses, aliás... Bonito. Ele tinha até separei 2 livros aqui para na viagem sexta-feira ler, de literatura, sem direito. O Will até te deu um apelido carinhoso baseado na literatura, que era o Simão Bacamarte. Mas Simão Bacamarte é genial, cara. É genial. Eu gosto. Não, mas é isso, a mistura, né, de higiene com loucura, que é isso. A gente não sabe muita fronteira, onde começa a razão e a loucura. Mas é uma coisa extraordinária. Mas, seja lá como for, a ciência é um empreendimento eminentemente coletivo, gente. Eu acho que quanto mais a gente coletivizar esses processos de trabalho, melhor. Por hora, a gente funciona, inclusive, como um militante. Eu estava aqui nos bastidores com o Luiz. Luiz, você tem os alunos? Se você quiser um dia, eu posso conversar com seus alunos. Que é um trabalho mesmo, gente, militância, assim. Eu converso com os pesquisadores todos, com quem tem um contato. Gente, meus alunos estão querendo saber. Eu falei, marca lá, eu faço uma conversa com eles. A gente tem essa disponibilidade, porque é do maior interesse que a gente cultive. E é um trabalho meio de educação mesmo, né? Fora do meu espaço de trabalho, aqui eu sou educador popular. E, por vezes, a persuasão para a dimensão desse trabalho, da importância dele, para a formação do cientista, por exemplo, se começa ali precocemente... Cara, nunca ninguém falou disso para mim na minha graduação. Acho que deve ser idêntico com vocês. E é a possibilidade de vocês, tendo passado pela experiência de editorar um periódico, poderem oferecer esse tipo de informação já na sede de graduação para os seus alunos, é uma coisa extraordinária. Nem que fazia iniciação científica tinha acesso a essas coisas, né? Eu acho que é isso, né? Convidem, indiquem, a gente sempre dá um jeito aí. O Vinícius, por exemplo, né? O Vinícius, ele deve dormir umas 2 horas por noite. Acho que a minha produtividade, se eu reencarnar 5 vezes, eu consigo chegar na metade da dele. Mas, o Vinícius não dorme, ele tá ligado na tomada. Não, senhora, vou correr amanhã de manhã, ainda antes do casamento, então tem que fazer as coisas. Mas é isso. Luiz, vou devolver a palavra para você para encerrar o evento. Gente, só tenho a agradecer, para mim é sempre um prazer, né, profissional, pessoal, sério, eu amo vocês, olha que, eu não vou manter o decoro, né, amo vocês, muita saudade. O coração ficou mais quentinho hoje. Com certeza. Luiz, é contigo. Bom, professora, não me resta senão agradecer, né, a professora que viabilizou esse evento, aos professores Vinícius e Williams que aceitaram o nosso convite. Realmente é uma oportunidade ímpar
para mim, para quem está nos ouvindo, tenho certeza que essa nossa conversa, para quem está acompanhando agora, para quem vai assistir mais tarde no YouTube também, traz alguns influxos muito importantes, alguns ensinamentos que podem ajudar bastante aí nesse caminho da pesquisa, né? Como foi falado, a gente tem tentado incentivar bastante isso na graduação aqui na UFSC, no IBCCRIM, na Acrimesc, então é bem legal que a gente possa promover esse encontro para tratar desses temas tão importantes. Então é isso, com esse agradecimento eu vou encerrando por aqui. Tá bom, Professor Luiz? Williams, quer dar uma palavra final? Não, só para dizer aqui, não tem almoço grátis, né? Vai deixando seu endereço de e-mail aqui que eu vou te mandar um convite e um parecer. Para você Então, fazer o pedido de parecer. Brincadeira. Mínimo, É brincadeira, mas não é não, na verdade. Se você claro quiser, que não é brincadeira. manda aí, Os dois vai vão ser um mandar prazer tê-lo conosco. Não, tô sempre à disposição. Agradeço ao pessoal que nos acompanhou também, né? A gente teve alguns comentários ali no YouTube, pessoal parabenizando e dizendo que ajudou bastante, que vai iluminar um pouco aí no caminho da pesquisa. A gente fez esse evento pensando muito no pessoal da Acrimesc, no pessoal do IBCCRIM que nos acompanha e que está produzindo pesquisa científica. Espero que essa noite e as noites de quinta e sexta-feira venham a ajudar esse pessoal aí. Então é isso, desejo ao professor Vinícius aí um feliz casamento, né? Ainda que só no civil, e mais tarde, ano que vem, aí a festança, assim, que a pandemia provavelmente vai permitir. Então desejo a todos uma boa noite, registro novamente o meu agradecimento e até mais. Até mais. Obrigado, Luiz, valeu. Obrigado, Tchau, boa gente. noite Até para mais. você, gente. Abraço Boa forte. noite. Tchau.